Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este é o episódio número 7 da temporada 2. O tema deste episódio é: quem são os ungidos de hoje? Já sabem, estes episódios não são cronológicos e também não são estudos bíblicos, são conversas. Vamos então à conversa de hoje sobre este tema: quem são os ungidos de hoje? Como sabem, no Velho Testamento, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler, nós vamos encontrar 3 pessoas que são considerados ungidos de Deus: o profeta, o sacerdote e também o rei que governava na altura a nação de Israel. Estamos a falar, no caso do Velho Testamento, que fala muito acerca de Israel e, claro, existem histórias e mais histórias acerca de vários reis que governaram Israel durante um grande período de tempo. E como eu disse, essas pessoas eram considerados ungidos do Senhor. Mas é interessante também verificar que Deus vai ao ponto de não só chamar essas pessoas como ungidos de Deus, como também Ele acaba por considerar que toda a nação de Israel, todas as pessoas, desde os mais ricos aos mais pobres, Ele os considerava também como ungidos do Senhor. Podemos verificar, por exemplo, esse cuidado que Deus tinha com este assunto no Salmo 105, onde, a certa altura, ao ler o Salmo, vocês vão encontrar que no Salmo vem a narrativa que diz que Deus repreendeu até reis, no plural, portanto reis, repreendeu vários reis por tocarem, digamos assim, nos ungidos do Senhor. Daí vem aquela expressão que hoje nós ouvimos muitas vezes, ditas até em púlpito: ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. E esta expressão vem relacionada com o Salmo 105, só que atualmente usam de forma errada. É usada muitas vezes para, digamos assim, acautelar ou colocar medo às pessoas, para não falarem mal de pastores, de apóstolos, de bispos, porque hoje a narrativa atual é que os pastores, os bispos, os apóstolos, eles são considerados ungidos do Senhor, e ai daqueles que falem mal dessas pessoas, ai daqueles que levantam a sua mão contra os ungidos do Senhor. E o que é engraçado é que no Salmo 105 essa situação é de facto mencionada, mas tem a ver com todas as pessoas, naquele caso, naquele contexto, de todas as pessoas habitantes de Israel eram considerados aos olhos de Deus, todos eles, como ungidos do Senhor. É uma forma muito simpática e carinhosa de Deus olhar para aquelas pessoas, para o povo de Israel, como alguém que de facto foi escolhido e ungido por Deus. E é verdade, porque a nação de Israel, na altura, estamos a falar no Velho Testamento, ela foi, digamos assim, levantada com um propósito. Porque o que significa ser ungida é exatamente isso. É alguém que é separado com um propósito específico. E assim toda a nação foi separada com um propósito específico. E dentro da nação existia de facto, digamos assim, 3 classes de pessoas que tinham tarefas muito importantes, que volto a referir. O rei tinha a tarefa de governar, tinha também o profeta, a tarefa muitas vezes incómoda de trazer a palavra de Deus, e muitas vezes a palavra de Deus era bastante incómoda e vinha para corrigir muitas situações que acontecia no seio da nação de Israel. E depois tinha os sacerdotes, que neste caso eles faziam parte da tribo de Levi,
e toda essa tribo era consagrada, separada por Deus, ungida, por assim dizer, para ministrar o sacerdócio a toda a nação. Mas, como eu estava a mencionar, também tinha a questão de Deus considerar todas as pessoas, desde os mais ricos aos mais pobres, como ungidos do Senhor. É interessante que a Bíblia relata mais de 2.000 versículos acerca do cuidado que todos nós devemos ter com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Então, as pessoas mais fragilizadas da sociedade também são consideradas por Deus, e naquele caso, como também ungidos do Senhor, e daí a expressão, ai daqueles que tocarem na vida nos ungidos do Senhor, isto é, ai daqueles que oprimem e que manipulam e que se usam daqueles que são para Deus considerados os ungidos do Senhor. E assim nós vemos vários relatos. O Velho Testamento é rico em relatos desse aspecto e é muito interessante saber isso. Agora chegamos aos dias de hoje, estamos em 2024 e estamos numa fase muito interessante da história do mundo. E falando agora da igreja, falando das igrejas, e estamos a falar especificamente de igrejas evangélicas, a questão que se coloca é esta, que tem a ver com o tema de hoje. Quem são os ungidos de hoje? Quem são os ungidos de hoje? Bem, muitas igrejas atualmente continuam a acreditar que certos tipos de pessoas têm uma unção especial, uma unção que é tão especial que temos que ter muito cuidado para não tocar nessas pessoas, isto é, para não nos levantarmos contra essas pessoas. Porque se nos levantarmos contra essas pessoas, podemos até, em alguns casos, isso é bem vincado, essa pregação, esse tipo de ensino, podemos ficar amaldiçoados. E daí usam a tal expressão, ai daquele que se levantar contra um ungido do Senhor, porque pode ficar amaldiçoado. Pode até morrer. Chegam ao ponto de reforçar esta questão. Cuidado, porque podes morrer. Toma cuidado. Não fales mal do apóstolo. Não fales mal do bispo. Não fales mal do teu pastor. Ai, toma lá cuidado com isso. Bem, será que isso é correto? Esse pensamento está certo? Esse pensamento está próximo do que é o verdadeiro Evangelho de Cristo ou nos afasta do Evangelho de Cristo? Este pensamento tem afastado as pessoas do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, infelizmente. É um pensamento errado. Essa ênfase que muitas igrejas dão àqueles que estão à frente dos trabalhos, àqueles que lideram os trabalhos, àqueles que são os fundadores de certas igrejas, de certas denominações, essas pessoas, elas são vistas como ungidos, como alguém que tem assim uma missão tão especial que nós temos de ter muito cuidado a lidar com essas pessoas. Tudo o que essas pessoas dizem é quase como se fosse lei. A sensação que dá é que eles têm sempre razão. Tomem a decisão que tomarem, digam o que disserem, eles estão sempre certos. Eu já mencionei, noutros episódios e com outros exemplos, já mencionei esta questão que muitas vezes nós encontramos pessoas que estão equivocadas nos seus pensamentos à luz do Evangelho, e quando nós confrontamos essas pessoas com o Evangelho, elas respondem assim, não, se o meu apóstolo diz que é assim, é porque é assim, ele é que sabe, ele é que é o apóstolo. Não, mas irmão, o Evangelho diz que é o oposto, é por este caminho, é desta maneira. Não, irmão. Se o meu apóstolo diz que não é assim, que é assado, então o que o apóstolo disser é que está certo. E vivemos tempos assim.
A igreja, uma boa parte das igrejas evangélicas no mundo inteiro, vivem muito com este tipo de pensamento. Porquê? Porque vem aquela ideia de ele é um escolhido de Deus, ele é um ungido de Deus. Assim como eles usam depois os exemplos do Velho Testamento. Um dos exemplos que eles muitas vezes se usa, aliás, é o exemplo do rei David. O rei David, ele foi rei, foi considerado uma pessoa ungida, claro, ele foi, digamos assim, até separado para esta tarefa pelo profeta, o profeta o ungiu, derramando o óleo, era um simbolismo que acontecia naquele tempo, derramavam óleo sobre a cabeça da pessoa que era escolhida para aquela tarefa, e assim David foi ungido rei pelo profeta. E ele, ao ter essa, digamos assim, essa unção, fez dele alguém separado, comissionado para ser rei. Antes dele assumir o trono, passou por várias peripécias, ele assumiu o trono e a Escritura sempre narrou e narra que David foi um homem segundo o coração de Deus. E o que é que de facto significa ser homem segundo o coração de Deus? Bem, ser homem segundo o coração de Deus, e no caso de David, tinha a ver com a linhagem de David. Em Gênesis nós vimos que quando Deus repreende a serpente, Deus diz à serpente que a mulher iria dar a semente que a iria derrotar para sempre, que iria esmagar a cabeça da semente. A semente aqui refere-se ao mal, refere-se ao príncipe das trevas, refere-se a Satanás. Essa cabeça será esmagada, não é? Com a vinda da semente da mulher. A mulher iria dar à luz alguém que iria esmagar a cabeça do mal. O mal seria vencido. E estamos a referir, claro que está, à semente que é Cristo. Jesus é a semente que viria da mulher e que foi prometido desde o início, e que, digamos assim, essa linhagem até chegar a Maria foi passando por várias personagens e passou pela linhagem de David. Por isso é que David era considerado um homem segundo o coração de Deus, com esse propósito, com essa linhagem de redenção que viria a acontecer com o mundo inteiro, com a vinda, com a manifestação de Cristo na pessoa de Jesus. Então, isso é o que significa ser segundo o coração de Deus. Mas hoje, equivocadamente, as igrejas usam essa expressão segundo o coração de Deus como se fosse alguém que agradava a toda a hora a Deus e que Deus, por mais que ele fizesse asneiras, Deus estava lá porque ele era um querido de Deus, segundo o coração de Deus, e pronto, Deus, ele podia falhar, mas Deus perdoava sempre, e está tudo bem. O que é interessante é que se nós lermos com atenção a história de David, nem sempre estava tudo bem. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, não estava nada bem. Às vezes há pessoas que dizem assim, quem me dera ser como o rei David. Bem, eu não quero ser como David, porque David só teve chatices e teve muito julgamento sobre a vida dele. E a maior parte das chatices que David teve tem a ver com ele mesmo, com a maneira como ele agia, com a maneira errada como ele agia na vida. No entanto, ele sempre foi considerado homem segundo o coração de Deus, porque não tinha a ver com David, tinha a ver com Deus. David foi apenas a passagem dessa linhagem que viria ao mundo o Salvador. E por falta dessa compreensão, as pessoas acham que, usando o exemplo de David, que hoje
Existem pessoas também assim, que são segundo o coração de Deus, são ungidos de Deus, têm uma tarefa específica para resolver os problemas do mundo. Nós vemos isso acontecer até a nível da política. Muitos cristãos acreditam que certos políticos que estão agora a aparecer em ascendência, que são pessoas escolhidas por Deus para governar, para trazer, digamos assim, uma maneira bíblica de governar o mundo, de governar esta terra. Quão enganados nós estamos se pensarmos assim. Porque Deus, Ele não vai se usar de nenhum ser humano para fazer com que esse ser humano seja um modelo ou que vai implementar um modelo bíblico de governar a terra. O modelo bíblico de governo já existe antes da fundação do mundo. E o modelo bíblico de gerir esta terra chama-se Cristo. Cristo é esse modelo. Ele é o modelo e ele não veio só para algumas nações específicas, ele veio para todas as nações. Daí que Paulo dizia nas suas cartas, e principalmente uma das cartas que ele dizia em Coríntios, que ele tinha até dores de parto, porque ele desejava tanto que Cristo fosse formado no coração das pessoas de Coríntio. E esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é que Cristo seja formado nos nossos corações. Então, essa formação de Cristo nos nossos corações, ela não pode ser imposta por um modelo de política, por nenhum político deste mundo, por nenhum rei, por nenhum ditador, por nada. Por mais que vocês, ou eu, ou alguém tente pensar, ou caia na tentação de pensar que vai surgir alguém com um poder sobrenatural, com alguma coisa diferente para governar este mundo, para impor governo sobre este mundo, eu quero dizer a vocês, meus amigos, que esse pensamento está errado. Porque essa pessoa que tanto nós desejamos e tanto o mundo procura, já existe, já veio. O reino dos céus já está implementado, já está entre nós. O reino de Deus já está entre nós. E quem trouxe esse reino foi Cristo. Cristo é o autor e o consumador absolutamente de tudo. De tudo. E por isso eu digo que hoje, os ungidos de hoje são todos aqueles que estão em Cristo. Toda a pessoa que crê em Cristo. Toda a pessoa que abraça o Evangelho, toda a pessoa que ama Jesus Cristo e ama o Evangelho de todo o coração, essa pessoa já está ungida, faz parte dos ungidos de Deus de hoje. Nós não precisamos de andar a procurar mais nada, porque a unção que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Cristo, Ele sim, Ele é o ungido do Senhor. Cristo é o ungido do Senhor. E aqueles que estão em Cristo, estamos nele. Isto é, ao estar nele, a unção que está em Cristo, está em nós também. Por isso é que a Escritura diz que, inclusive, já estamos sentados à direita de Deus Pai com Cristo Jesus. Nós estamos sentados à direita de Deus Pai com Cristo Jesus. Fisicamente ainda não estamos lá, mas já está decretado que todo aquele que está em Cristo já está sentado, já está na posição, já está selado, digamos assim, com o selo correto, o selo do Espírito Santo, para que esteja sentado à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Então, todo aquele que nele crê, todo esse é ungido do Senhor. E nós somos ungidos do Senhor para quê? Para conquistar o mundo, para trazer uma revelação nova, para trazer uma política que vá governar a nação? Não. Nós somos ungidos do Senhor, somos considerados como pedras vivas
para anunciar o ano aceitável do Senhor, isto é, para anunciar o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, infelizmente, será condenado. Então, a nossa tarefa, como ungidos de Deus, é pregar o Evangelho. É a tarefa de toda a gente, desde o mais pobre ao mais rico, desde o mais pequeno ao maior. Todos temos esta tarefa, todos estamos ungidos em Cristo Jesus para anunciar o ano aceitável do Senhor. Somos considerados, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, nas suas cartas, somos como pedras vivas, para que Cristo seja formado em nós, e ao Cristo ser formado em nós, nos tornamos pedras vivas que anunciamos e vamos levar outros a Cristo. Vamos levar outras pessoas a ter este encontro com Cristo. Porque Cristo, sim, Ele é o autor e o consumador de tudo. Em Colossenses, Paulo escreve e diz que Deus decidiu colocar em Cristo toda a divindade, todo o conhecimento. Cristo é a fonte de tudo. Então, pensar que alguém hoje é um ungido, é alguém especial, é alguém que não se pode nem sequer levantar um dedo, porque senão podemos ficar amaldiçoados, estamos a pensar errado. Na verdade, nós não devemos falar mal, no sentido de nós não devemos atacar ninguém, desde o mais pobre ao mais rico, desde do órfão, da viúva, desde os mais fragilizados da sociedade, todos eles, se eles estão em Cristo, eles são considerados ungidos de Deus. Então nós não podemos ir contra os ungidos do Senhor. Na verdade, nós somos considerados como irmãos em Cristo. É nesse sentido que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é esse amor que deve reinar na família toda cristã, porque a família toda cristã, hoje somos nós todos ungidos de Deus. Já não há mais ninguém para ser profeta, ou rei, ou sacerdote. Veja, sacerdote hoje quem é? Quem é o único sacerdote que pode expiar os pecados na nossa alma? Sabe quem é? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote das nossas vidas. Aleluia! Quem é o profeta que pode profetizar alguma coisa a nosso favor ou contra nós? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele já profetizou, já ensinou tudo o que tinha que ensinar. Nós não precisamos andar atrás mais de revelações novas, nós não precisamos andar atrás de mais nada. Em Cristo Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos de saber. E damos graças a Deus porque Deus se usou de pessoas para escreverem, para trazerem até nós hoje a Escritura, para que todos possam conhecer o que se fala de Cristo, o que é que Cristo falou, o que é que Ele anunciou. Ele é o profeta das nossas vidas. Ele não é só o sumo sacerdote das nossas vidas, Ele é o profeta das nossas vidas também. E por último, Ele é também o rei das nossas vidas. Oh sim, você pensa que é o Trump, ou o Bolsonaro, ou o André Ventura, ou qualquer outra pessoa que possa surgir, seja de esquerda ou de direita, você pensa que eles é que são os ungidos de Deus para obrigar-nos a andar numa política divina? Você acha que... Não. O homem é falho. O homem, quando está rodeado de poder, torna-se doido, torna-se maníaco. Nós, quando estamos diante de poder e temos a faca e o queijo na mão, só fazemos disparates. Então, quem é o verdadeiro rei? Quem é o verdadeiro primeiro-ministro das nossas vidas? Quem é aquele que pode, de facto, governar a nossa vida e nos ajudar a pautar a nossa vida de acordo com o seu ensino? Quem é? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei. Então Ele não é só o sumo sacerdote, Ele não é só o único profeta da nossa vida, como Ele é também o Rei das nossas vidas.
Ele é tudo em nós. E nós somos dele. E é esta situação de sermos dele e pertencermos a ele que nos faz sermos considerados ungidos de Deus também. Nós somos todos ungidos de Deus. Amém? E era isto que eu queria conversar convosco neste episódio. Fiquem bem. Até ao próximo episódio.